Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, vou me apresentar, eu sou José Augusto e eu criei aqui nesse canal o nosso momento de fé. Então hoje fique comigo nesse vídeo para entender mais um pouco sobre as coisas de Deus. Meus irmãos, nessa passagem que Deus tocou ao meu coração, está em João 14, no primeiro versículo. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É Jesus falando, viu, pessoal? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Isso é Jesus falando. Agora, logo em seguida aqui, ó, no versículo 6, ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, sabe por que me chama a atenção nessa passagem, nessa fala de Jesus? Porque aqui ele está dizendo que ele vai, antes da morte de cruz dele, ele já estava falando para os seus discípulos aqui, pessoal. Nessa parte aqui de João 14, ele está falando para os seus discípulos o que vinha pela frente. E ele disse para os discípulos, eu estou indo e vou preparar lugar para vocês lá com o meu Pai. Ele dizendo que ele ia para Deus, tá? Quando ele fala isso, pessoal, mexe muito comigo. E Deus, nessa semana, nesses dias, tem falado comigo, tem mostrado coisas absurdas, tem me colocado em lágrimas por vários dias, mostrando algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos. Assim como eu já falei, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou pai de santo, mas eu sou uma pessoa que me dediquei à palavra de Deus para entender os princípios. Porque ouvir falar de Deus, eu já ouvi por várias vezes, diversas vezes. Porém, eu queria entender esse princípio de Jesus, de Deus, porque as pessoas crucificaram. A primeira coisa que eu busquei foi para saber se ele foi uma má pessoa, se teve algum momento que ele fez o mal para alguém. Então eu comecei a ter esse interesse. Porque hoje, pessoal, o que vem acontecendo na nossa sociedade é as pessoas acreditando nas outras, seguindo o que as outras fazem, sem buscar verdade, sem buscar princípios, sem entender para poder colocar o seu caminho diante da verdade e da justiça, que é o que você aprende quando você começa a entender as Escrituras Sagradas. E o mais importante disso tudo, meus irmãos, eu aprendi com as Escrituras Sagradas que eu vou estar nessa vida aqui com vocês, que nós vamos estar aqui por um tempo, mas depois daqui vai vir a morte e nós vamos embora. E depois há salvação e condenação. É um assunto muito delicado, meus irmãos, é muito delicado isso. E Deus tem tocado e falado comigo, me mostrado coisas absurdas, que tem hora que eu não consigo conter as minhas lágrimas. Porque Deus já me mostrou de uma maneira, que eu vou mostrar para vocês, que tem pessoas nesse mundo agora, preocupado com o que vão comer, com a comida, pessoal. Eu tenho falado isso para minha esposa, falado, amor, Deus está me mostrando isso por diversas vezes, e eu não estou conseguindo conter as minhas lágrimas. Porque quando nós paramos a nossa vida, de onde nós estamos, para pensar aonde as pessoas mais sofridas, com menos oportunidade, passando por mais dificuldades, tem pessoas que ainda estão acordando sem ter o que comer. E o maior problema que eles enfrentam é a comida, é comprar comida. E hoje o que nós estamos vendo? Pessoas que estão preocupadas com carro, com casa, com avião, com coisas materiais,
E essas pessoas não precisam se preocupar com a comida. Eles não precisam, porque a comida deles não faltam. Isso direcionado, pessoal, vem, sabe de que forma? Contrária às escrituras sagradas, porque as pessoas estão buscando, em vez de buscar o reino de Deus, entender as coisas de Deus, estão buscando a terra, aquilo que não vai ser sepultado junto, meus irmãos. O carro que eu ando, a moto que eu ando, a casa que eu moro, o que eu tenho, não vai ser sepultado comigo. Nada vai comigo e nem com ninguém. E por essa guerra, por essa ambição, pela guerra do poder, pela ganância, por todo o mal que há dentro das pessoas, está existindo uma guerra política. E para mim, pessoal, para mim é muito difícil falar a respeito disso. Porque, meus irmãos, nenhum desses políticos estão preocupados com quem não tem o que comer. Essa que é a verdade. Eles não estão preocupados com quem não consegue entrar dentro de uma farmácia e comprar um remédio. Sabe qual foi a maior decepção que eu vi nesta vida? Mas entendendo as escrituras sagradas, meus irmãos, entendendo o Apocalipse, que tudo isso aqui vai piorar dia após dia, que não tem salvação esse mundo mais. O que nós podemos é nos salvar. Por isso que eu quero trazer a palavra da verdade e o conhecimento para vocês. Porque nós podemos nos salvar e não contaminar com essa imundícia desse povo que conseguiram aprovar uma lei, meus irmãos. Aprovaram uma lei para se proteger criminalmente, para poder praticar crimes. Vocês imaginem só que eu vou cometer um crime e que quem vai me julgar são as pessoas que estão relacionadas ao crime, à organização criminosa que eu estou praticando. Vocês acham que eles vão me condenar? Vocês acham que eles vão me levar à justiça, diante da justiça? Isso é um absurdo que vem acontecendo. Mas Deus vem falando comigo, meus irmãos, que ninguém de nós vai conseguir mudar eles. Ninguém vai conseguir mudar eles. E o que vem acontecendo, meus irmãos, é uma guerra de irmão contra irmão. Por que que somos irmãos? Porque perante Deus, nas Escrituras, Ele nos deu como irmãos uns dos outros. Não importa branco, preto, amarelo, vermelho, não importa, somos irmãos perante Deus. Perante esse Deus que está nas Escrituras, não esse Deus da boca para fora que estão usando nesse mundo maligno, que é do maligno isso tudo. A política, não tem ninguém que presta lá. Ninguém que presta, porque alguém que se preserve como um político para assumir o poder é pela sua ambição, pela sua ganância, pela sua vaidade. Então lá habita o mal. Agora, aquele que se coloca diante da palavra de Deus para falar: Senhor, misericórdia de mim, misericórdia dos meus pecados, mas fica na minha vida e me mostra o caminho da justiça e da salvação, Pai. Porque é assim que o Senhor falou aí, ó, que na casa do Pai, onde o Senhor está indo agora crucificado por todos nós, pecadores, o Senhor vai preparar uma morada e me receber, Pai, porque eu sei que aqui eu vou morrer, meus irmãos, aqui eu não vou ficar, eu estou falando por mim, eu sei, eu tenho certeza que eu não vou ficar nessa terra, eu não vou, e para mim é muito dolorido falar, porque as pessoas estão se destruindo. E a minha indignação, o meu choro, se esse povo se ajuntasse, todos eles, independente daquilo que eles acreditam, mas que eles acreditassem na palavra de Deus, na palavra da salvação, para pegar quem está com fome, quem está precisando de um remédio, quem está em situação difícil para ajudar. Porque como eu posso, diante de Deus, ver o meu irmão passando necessidade e não ajudar?
Como alguém pode, por ganância e pela vaidade, eu vou torcer para que algum político que venha favorecer mais a minha vida, me dê mais coisas, e o restante, eu não preciso me importar. É dessa maneira que estão vivendo aí, e é dessa maneira que Deus vem falando comigo, e vem trazendo interpretação para que eu viesse falar com vocês, meus irmãos, no nosso momento de fé. Porque, como eu já falei para vocês, esse momento de fé foi criado, meus irmãos, foi criado. Sabe por quê? Só um minutinho, eu vou parar aqui e já volto. Meus irmãos, aqui está escrito Santuário da Fé. Eu achei esse documento, eu estava procurando a minha pasta dos estudos de teologia, pessoal, mas deve estar na minha casa. O que acontece, meus irmãos? Santuário da Fé. Coincidência, Santuário da Fé. Sabe por que coincidência? Porque antes de conhecer o Santuário da Fé, eu já tinha determinado som de força e evolução. Som de força e evolução, SDF. SDF vem relacionado à mesma abreviação de Santuário da Fé. Olha isso, que coisa sobrenatural, meus irmãos. Santuário da Fé, o bispo Dr. Walter Zaniolo, foi ele que me batizou, foi ele que foi o meu professor, para que eu entendesse e para que eu tirasse as minhas dúvidas das Escrituras Sagradas. Porque eu me cansei, meus irmãos, eu me cansei de ouvir da boca das pessoas uma palavra distorcida, uma palavra que era relacionada a interesses particulares das pessoas que estavam falando. E eu, de joelho no chão, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu preciso entender, eu preciso conhecer a sua palavra e a sua verdade. Sabe quem é este homem que eu estou falando para vocês? O bispo Walter Zaniolo é um homem que renunciou à sua vida da carne e fora do mundo, um advogado que se deparou com uma doença muito grave e que os médicos disseram que o dinheiro dele não daria cura para ele, que os médicos não podiam fazer nada por ele. E ele foi buscar, sabe quem? Ele foi buscar alguém que operou milagres. Porque quando você entende as Escrituras e você vê os seus discípulos falando do que ele fez para as pessoas por onde ele andava para a rua e onde ele parava, ele começava a falar para as pessoas do Evangelho, da verdade, daquilo que Deus pede para que nós façamos nesse mundo agora. E foi esse Deus que deu cura para ele e deu transformação para esse homem, que esse homem colocou dentro da sua casa. Ele tem uma chácara, propriedade particular dele, que ele fez moradia para morador de rua e pessoas drogadas que estavam aí por esse mundo aí vagando. Ele levava para a casa de recuperação dentro da sua casa. Ele começou a cuidar desse povo. E eu conheci um homem de Deus verdadeiro, um homem que eu tenho certeza que quando Jesus falou aqui que prepararia lugar, eu tenho certeza que o dele já está guardado. Eu não posso ainda falar por mim, meus irmãos. Eu não posso falar por mim ainda, meus irmãos, porque eu tenho muito que mudar ainda. Tenho muito que mudar. Eu tenho que me desprender da vaidade. Mas esse homem renunciou para andar de carro velho, se importar só com a comida e com esse povo que ele queria cuidar.
Ele é um exemplo, um orgulho de homem para mim. Deixou tudo sua vaidade de lado. Assim como eu gostava de andar cheio de cordão de ouro, ele também tinha esse mesmo gosto. E ele renunciou tudo isso, porque ele não está mais preocupado em aparecer para uma sociedade maligna. Ele está preocupado em se apresentar diante de Deus, diante de Jesus. E quem de nós está se preocupando com isso, meus irmãos? Quem de nós está se preocupando com isso? É muito forte quando Deus fala. É muito forte quando Ele aponta em cima da gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para a gente seguir as Escrituras como ela está aqui, nós temos que renunciar à nossa carne, às nossas vontades, os nossos desejos, as coisas que a gente quer desse mundo, que a gente vai morrer e não vai levar. Por isso, meus irmãos, Ele me pediu que eu fizesse esse vídeo e que eu falasse para vocês que a salvação é individual e que nós temos que fazer algo diferente. Nós não devemos seguir ninguém que vem fazendo as coisas e praticando as coisas deste mundo agora. Porque as pessoas que vêm praticando e fazendo coisas do mundo agora estão plantando para agora. E como eu já falei e repito, eu já pratiquei as coisas desse mundo para ter coisas que eu queria e só foi coisas más, coisas ruins. Por isso, meus irmãos, esse mundo não nos leva para a salvação. Comecem a cuidar, comecem a vigiar. E tudo na vida de vocês, na nossa vida, começa a mudar o significado, começa a mudar o sentido de tudo. Porque a nossa vaidade, a nossa ambição pode nos condenar, meus irmãos, pode nos condenar. Assim como eu creio, meus irmãos, que esse povo que está com um poder, que foi eleito pela sociedade, que foi eleito pelo mundo para governar, para poder ser uns criminosos agora, para fazer o que eles quiserem nesse mundo, eles podem, meus irmãos. Eles podem. Meus irmãos, olha o que diz em Apocalipse 22, no versículo 7. Eis que venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. Aí logo adiante, no 13, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Meus irmãos, é muito forte. As Escrituras, elas não mentem. As Escrituras não mentem. Porém, meus irmãos, as Escrituras, na boca dos falsos profetas que estão aí, vagando várias igrejas, vários locais, púlpitos, palanques, criando doutrinas, preocupado com o poder, com a ambição, com a vaidade, com o seu dízimo. Meus irmãos, manda dízimo. Manda dízimo que Deus vai abençoar a vida de vocês. Cadê a palavra pedindo santificação para que você conheça o caminho da salvação, para que você vá para onde Jesus, logo antes de ser crucificado, falou, eu estou indo e preparei morada para receber vós. Sabe quem são essas pessoas que ele vai receber? Quem renunciou o mal, quem renunciou as coisas que esse mundo te oferece e que nós devemos ter
as coisas desse mundo? Sim, nós vamos ter? Sim, porque o Senhor disse: buscai o reino do céu e sua justiça, que os demais deste mundo serão acrescentados. E esse Deus, meus irmãos, é o Deus que eu estou aqui para trazer no momento de fé para vocês. Para falar de um homem santo que pede para que a gente se santifique e que a gente vigie e que a gente não fique nessas rodas de escarnecedores, de pessoas que vivem em trevas, dizendo, blasfemando o nome de Deus. Esse Deus que me pede para estar aqui no momento de fé é o Deus verdadeiro, o Deus que é luz e que não é trevas, e é o Deus que você pode provar. Você pode provar desse Deus. Faça a prova de mim, ele diz, mas renuncia o pecado, o mal, a mentira. Está escrito aqui, ó. Acabei de falar para vocês. Renuncia o que há de ruim, aquilo que você convive com o que é do mal. Entre em luz na presença de Deus e faz prova de Deus. Faz prova de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão deixar nos comentários aqui milagres, coisas, maravilhas que Deus opera na vida de vocês. Assim como foi na minha e de toda a minha família. Pela honra e pela misericórdia, pelo amor que Deus tem por todos nós, por todos, eu estou falando por todos. Eu não teria coragem de dar a minha vida por alguém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando ele foi crucificado, quando ele foi morto, ele não escolheu, eu estou sendo morto por esse que é bonzinho, por aquele ali que é bonzinho, não, foi por todos. Só que ele disse, a partir de agora, vocês estão livres para escolher o caminho da salvação ou da condenação. O livre-arbítrio é nosso. Ele morreu para deixar nós livres. E agora, para onde que você quer ir? Para onde nós vamos? A escolha é nossa. Ele não vai interferir. Ele não vai mandar fogo do céu. Ele não vai fazer nada, porque ele já fez. Ele fez muito mais que qualquer pessoa pudesse fazer, porque ninguém amaria a todos o que é mal, o que é bom, o que é ruim, o que é péssimo. Só Ele teve esse amor incondicional por todos. Por isso, meus irmãos, vamos nos posicionar diante desse Deus que amou e que mostrou para nós verdades e não mentira que está na boca desse povo sujo, diante dos púlpitos das igrejas, diante dos altares, diante dos palanques de poder. Não confie em ninguém, confia na palavra, confia na palavra. A palavra vai te mostrar, através do Espírito Santo, ela vai mostrar para você o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, eu estou aqui, mais uma vez no nosso momento de fé. E enquanto o Senhor me colocar de pé, eu vou estar trazendo palavras da verdade para vocês. E o meu único interesse é que vocês conheçam a verdade, porque conhecendo a verdade vos libertará. Assim diz João 8,32. Vocês só precisam conhecer a palavra. Sabe do que a palavra de Deus, as Escrituras, me libertou? Das falsas amizades, da roda de escarnecedores, de pessoas maldosas. É assim que a palavra liberta. Aí não fique triste aquele seu amiguinho que estava do seu lado comendo seu prato de comida e ir embora, não. Não fica triste, não. Porque já é através das Escrituras. Quando você busca a luz, as trevas se afastam. E assim a sua vida prospera. Assim a sua vida vive mil maravilhas. Meus irmãos, dessa maneira eu entrego mais esse momento de fé para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e pedindo que o Espírito Santo dele, o nosso Consolador que ele deixou aqui, venha falar na vida de vocês, assim como ele fala comigo, para que a gente possa refletir a nossa conduta e que a gente viva na sua santa presença, vivendo uma vida de caminho para a salvação. E é isso que eu desejo, em nome de Jesus, para todos.